Olá, gente querida! Hoje é o dia 19 de junho. Nós estamos celebrando o 12º domingo do tempo comum. E eu trago para você um texto lindo do Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos 18 a 24. Certo dia Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto do Evangelho de hoje, nestes versículos 18 a 24, pode ser assim dividido. Do versículo 18 ao versículo 21, esse diálogo de Jesus com os discípulos sobre a opinião da multidão e também sobre aquilo que os próprios discípulos pensam sobre Jesus. É o primeiro bloco, versículos 18 a 21. No versículo 22, Jesus apresenta o primeiro anúncio da paixão. E finalmente, versículos 23 e 24, Jesus trata do seguimento dele. O discípulo que quiser segui-lo deve gastar a sua vida. O discípulo que quiser segui-lo deve perder, deve gastar-se para dar vida aos outros. Vamos agora olhar mais de perto o texto do Santo Evangelho, na vinculação também com a primeira leitura, que é do livro do profeta Zacarias, capítulo 12, com a segunda leitura, que é da carta de São Paulo aos Gálatas, e com o Salmo 62, que é o Salmo responsorial. Se nós pudéssemos elencar alguns temas importantes da liturgia de hoje, eu diria assim: em primeiro lugar, a liturgia de hoje tem um aspecto eminentemente batismal. Batismal. Não somente pelo anúncio da paixão, não somente pela temática do seguimento de Jesus, não somente pela descoberta da identidade do Senhor. Mas é bom recordar o refrão do Salmo: A minha alma tem sede de Deus como terra sedenta. Aparece fortemente a temática da água. A leitura do profeta Zacarias: Deus vai derramar um espírito de graça sobre Jerusalém e sobre a casa de Davi. Essa imagem do derramamento do Espírito é nitidamente batismal. E o final da leitura de Zacarias fala de uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém. Essa fonte de água viva servirá para a ablução e para a purificação. Finalmente, na segunda leitura da carta aos Gálatas,
Paulo introduz a temática do batismo. Nós somos filhos pela fé em Jesus Cristo. Nós nos tornamos filhos do Filho, exatamente porque fomos inseridos nele, mergulhados em Cristo Jesus. E isso acontece, diz Paulo, pelo batismo. Pois bem, profeta Zacarias capítulo 12. A grande promessa é o derramamento do Espírito de graça e de oração sobre toda Jerusalém. Toda a cidade de Jerusalém receberá esta efusão de um espírito de graça, um espírito de oração. Todos olharão então para o enviado de Deus, para o Messias. Vão lamentá-lo, vão chorá-lo, como se chora um filho único primogênito. Haverá um grande pranto em Jerusalém. Ao mesmo tempo, Deus promete esta fonte de água borbulhante sobre a casa de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém. E todos os habitantes de Jerusalém são chamados a este banho de purificação ritual. A ablução é o nome técnico. A palavra ablução significa exatamente este banho de purificação ritual para que alguém pudesse participar do culto sinagogal ou do culto do templo. É um texto belo, fala da universalidade da graça do Espírito derramado em nossos corações, e este símbolo da fonte de água viva, acessível a todos, tem uma conotação eminentemente batismal. São Paulo, no capítulo 3 da carta aos Gálatas, nos introduz no tema da filiação. A nossa filiação em relação a Deus é uma filiação adotiva. Quem é filho de verdade, e o único filho, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único filho de Deus. E como é que nós nos tornamos filhos? Nos tornamos filhos de Deus no Filho, que é Jesus Cristo. Pelo batismo, fomos inseridos, fomos mergulhados em Cristo Jesus. São Paulo também nos dá um traço muito belo. Ele diz, nessa nova comunidade cristã, nascida das águas batismais, todos se tornam um só em Cristo Jesus. É por isso que as distinções são superadas. Não há mais judeu ou grego. Isto é, não é mais importante ter sido circuncidado e ser membro do judaísmo ou ser do paganismo. Não importa. Cristo é graça para os dois. Não importa ser homem ou mulher. Não importa. Cristo é graça para os dois. Não importa ser sociologicamente livre ou escravo. Não importa. Cristo nos libertou a todos. Todos somos livres e um só em Cristo Jesus. E tendo sido inserido, enxertado, como diz Paulo, em Cristo Jesus pelo batismo, nós também nos tornamos filhos de Deus. Filhos no Filho pelo batismo. Dito isto, agora olhemos um pouco mais detidamente para o texto do Santo Evangelho. Se pudéssemos resumir o texto do Santo Evangelho, eu diria 7 palavras que nos ajudam muito a caminhar pelo texto. Primeiro, orar. Segundo, as opiniões. Terceiro, o dizer, o falar, o professar. Quarto, o silêncio. Quinto, a paixão. Sexto, o seguimento. E sétimo, salvar a vida. Nestas 7 palavras há um resumo belo do texto do Santo Evangelho. A primeira coisa que enche os nossos olhos é que Jesus estava orando. Já sabemos o que significa a oração de Jesus no Evangelho de Lucas. Todos os grandes momentos,
os momentos mais profundos do ministério público de Jesus, sempre são antecedidos por uma oração. Eu diria assim, a segunda palavra são as opiniões dos discípulos e das multidões sobre Jesus. Eu diria que só é possível dizer quem é Jesus se estivermos de joelhos dobrados. Como disse, repete-se hoje a mesma pergunta que Herodes Antipas fazia sobre Jesus. Quem é este? O episódio é muito parecido. É também muito parecida a narração que Marcos e Mateus fazem. Quem é Jesus? Só podemos dar corretamente a resposta a esta pergunta se ela nascer dos joelhos dobrados. Jesus, exatamente porque ora, exatamente porque está em plena sintonia do Pai, é que ele é capaz de perscrutar, ele é capaz de rasgar os corações e vê-los por dentro. Jesus não se deixa enganar pelas opiniões sorrateiras. Por que ele não se deixa enganar? Exatamente porque ele ora, porque ele está em oração. A pergunta dele então é: o que dizem sobre ele? As respostas começam pelo dizer das multidões. Elas dizem coisas boas sobre Jesus. O povo diz coisas muito boas sobre Jesus. Até o faro, a intuição é boa, é correta, mas está equivocada porque está completamente incompleta, desculpando o pleonasmo reverso. Ela está absolutamente incompleta. Por quê? Porque Jesus não é somente um profeta, um homem bom, um homem que passou a vida fazendo bem, curando, perdoando, pregando coisas bonitas. Jesus é o Filho de Deus. E é neste Jesus Cristo que nós fomos batizados no mistério trinitário. O que dizem sobre o Messias? As multidões, mas poderíamos perguntar, o que dizem os meios de comunicação social sobre o Messias? O que diz a internet sobre o Messias? O que dizem as universidades sobre o Messias? O que dizem as escolas sobre o Messias? O que diz a família de Jesus sobre o Messias? Em alguns ambientes, Jesus está completamente excluído. Noutros ambientes, ele virou peça de folclore. Ainda dizem alguma coisa sobre ele, mas é muito mais uma peça folclórica do que, de fato, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando Jesus pergunta, e vós, o que dizeis? E vós? É Pedro, Simão Pedro, quem toma a iniciativa. Primeiro, Jesus proibiu os discípulos de contar qualquer coisa a quem quer que seja. Por que Jesus faz este pedido? Na verdade, é uma ordem. Por que Jesus exige silêncio? É exatamente porque ninguém pode descobrir quem é Jesus pela palavra do outro. A palavra do outro, o testemunho, pode até ajudar e ajuda muito. Mas você precisa fazer a sua experiência de caminhar com Jesus. Nós não podemos descobrir quem é Jesus a não ser fazendo a nossa própria experiência. É por isso que Jesus se utiliza deste recurso literário teológico. Jesus exige silêncio dos discípulos. Mas continua perguntando, e vós? Pergunta para eles, e vós, e vocês? Pedro responde em nome da igreja. E Pedro diz, tu és o Cristo de Deus. Está correto. A palavra Cristo significa Messias. De Deus, está claro. Então Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, Jesus é o ungido de Deus, que veio ao mundo para fazer a sua santa vontade. Mas a pergunta é, Jesus é somente o Messias?
Mas que tipo de Messias é Jesus? Esse é o ponto. Não adianta somente dizer que Jesus é o Messias, pode ser um Messias como era esperado pelos fariseus, doutores da lei, essênios ou qualquer outro grupo do tempo de Jesus. É preciso dizer que tipo de Messias é Jesus. E ele é o Messias servo sofredor. É preciso então ultrapassar o nível da massa. Cada um de nós precisa dar uma resposta pessoal a Jesus. É por isso que Jesus, para corrigir um possível triunfalismo dos apóstolos, Jesus imediatamente, no versículo 22, ele começa com o anúncio da paixão. O Filho do Homem vai sofrer, etc, 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 e morrer. Ao terceiro dia ressuscita. O anúncio da paixão nesse contexto é um modo muito belo de corrigir qualquer tentação triunfalista da parte dos discípulos. Se Jesus no primeiro momento cobra o que é que vocês dizem, o verbo é dizer no primeiro momento, agora, no finalzinho, versículos 23 e 24, Jesus passa para o verbo do seguimento. É preciso dizer, professar, mas sobretudo é preciso seguir. E aí Jesus dá 3 características de quem quer segui-lo: negar-se a si mesmo, tomar a própria cruz e segui-lo. Isto é, renunciar-se. Renunciar a si mesmo para segui-lo com o coração indiviso. Jesus conclui com uma orientação muito bela. O cristão, membro da comunidade cristã, que quiser salvar a própria vida, guardá-la, preservá-la, vai perdê-la. Vai perdê-la. É bobagem. Agora, quem quiser perder a vida, gastar a vida, doar a vida por causa de Cristo, por causa do Evangelho, por causa do reino de Deus. Então, quem gastar a vida por causa do reino de Deus, vai salvá-la. Dá sentido à vida. É uma alegria tão grande poder dar sentido à vida, amando, servindo, doando a vida aos irmãos. E tudo isso nasce do nosso batismo. Vamos então rezar no dia de hoje sobre a nossa experiência batismal, sobre o seguimento de Cristo, a renúncia de si mesmo, o seguimento do Senhor, salvando a vida porque doando a vida. E ao mesmo tempo professando que Jesus é o Cristo, o Messias, Filho de Deus, o Deus Salvador. Não é somente um homem bom, um profeta bondoso, mas ele é Filho de Deus. E eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus nos permitir.